Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast aqui do canal Amor pela Palavra. Hoje será o primeiro episódio que a gente vai estar gravando aqui. Eu vou contar para vocês como que vai funcionar aqui ao longo, do podcast. E também, ao meu lado, minha esposa. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, como o Natan falou, eu sou a esposa do Natan, meu nome é Ingrid. E eu tô muito feliz de começar esse projeto novo do Amor pela Palavra, que é o podcast, né? Então, que ele edifique muito a vida de vocês e vamos começar, Natan. Vamos lá. Olha, pessoal, aqui vai funcionar da seguinte forma. Cada episódio vai ser um capítulo da Bíblia. E hoje a gente vai começar com o Evangelho segundo o que Mateus escreveu, né? Você pode abrir a Bíblia e acompanhar com a gente aí. Mateus, porque a gente vai começar por ele. Então, alguns episódios talvez sejam mais curtos, outros mais longos, porque depende da quantidade de versículos aí que a gente vai estar trabalhando, aprendendo e discutindo aqui também. Como é o primeiro, eu sei que vocês não mandaram nenhuma dúvida, eu não tinha contado esse projeto para ninguém e tal, mas eu quero ver, nos próximos episódios aí que a gente tem, muitas dúvidas, perguntas, o que vocês puderem aí compartilhar com a gente para a gente estar levando, trazendo aqui para vocês. Certo? Então abram aí a Bíblia em Mateus 1 e vamos lá, começando por algumas indagações que eu e Ingrid fizemos aqui antes, né? A gente se preparou antes, mas acho que é válido essa conversa aqui que a gente vai ter. Ingrid, eu não sei se você viu, mas Mateus começa ali contando, relatando a genealogia de Jesus ali no início da Bíblia, desde Abraão e dali vai. A gente sabe que nos outros evangelhos, para quem não sabe, existem 4 relatos, Existe o relato de Mateus, o relato de Lucas, o relato de Marcos e João. de João, muito bem. Então, são 4 pessoas que escreveram ali relatos do que foi as boas novas, Ou seja, o nascimento, o ministério, a obra do que Jesus fez. Agora, Mateus começa pela genealogia. O que você achou interessante dessa primeira abordagem dele, Ingrid? Então, eu achei bem interessante que ele começa falando de várias famílias, né? De várias tribos, descendências. E eu achei interessante que ele fala nomes que a gente lê na Bíblia, né? Como Raabe, Ruth, ele fala de Boaz, ele fala até da esposa de Urias, né? Que tem uma história interessante dentro da Batseba, Bíblia, Batseba, verdade. Batseba. Tá mais especificamente ali no versículo 6, né? Versículo 6. Esses nomes que eu citei estão no 5, né? Uhum. E esse da mulher de Urias está no 6. Ou seja, é interessante a gente pensar o seguinte. Vê bem. Primeiro que a gente sabe, o pai e a mãe de Jesus, carnal, de homem, pele e osso, José e Maria. Isso aí acho que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu em algum lugar. Agora, vocês já ouviram falar sobre o avô de Jesus, por exemplo? Se vocês verem aí na Bíblia, lá no versículo 16 fala, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Ou seja, o avô de Jesus se chamava Jacó. Não é aquele Jacó lá atrás, não, é outro Jacó, tá? Mas era o avô dele, era o pai de José. Outra coisa interessante que a gente entendeu e viu aqui a respeito da genealogia é que, vamos lá, olha só a lógica que eu vou tentar chegar aqui com vocês. Jesus, ele é nascido do Espírito Santo, certo? Ele não é um filho carnal, assim, humano, assim, de José, por exemplo. José não coabitou ali com Maria para nascer Jesus, não. Tanto é que a Virgem, Maria, deu o filho, Jesus. Então ele não teve ali relações íntimas entre eles. Mas Mateus escreve a genealogia de José. Ele não escreve a genealogia de Maria, por exemplo. Isso é curioso, sabe? Ele coloca ali do pai, mesmo
ele não tendo ali colocado a semente dele, né? Mas o que foi relevante ali pro relato até judeu mesmo, assim, atestando a raiz judaica de Jesus, ali veio de José. E por incrível que pareça, não sei se você viu, né? Você citou alguns nomes, né, Ingrid? Raabe, Boaz, Ruth. Olha só, Batseba. Não sei se todo mundo vai lembrar do que foi essa história de Batseba lá, né? Que foi ali, ela era casada com Urias, mas Davi a desejou. Olha só, que confusão que teve ali naquele meio. Essa história é interessante, né? E o detalhe, Jesus vem dessa raiz aqui. E é interessante e engraçado também, né, Natan? Porque quem não conhece muito bem, não lê muito bem, né? Até imagina que Jesus é filho de Davi. Porque tem aquela música que fala, filho de Davi. Filho de Davi. Preciso de um milagre. Então, filho de Davi. O avô de Jesus era Davi. pois é. Sabe? Mas o que vale a pena a gente mencionar realmente são essas coisas que a gente fica imaginando, era tudo maravilhoso, perfeito e tal, mas esse caso específico, que foi um caso peculiar que aconteceu entre Davi e a mulher de Urias, que era Batseba, é interessante. Jesus vir dessa raiz, sabe? Ali gerou também Salomão, né? Mas, sabe, a gente fica tentando ver uma perfeição maravilhosa de descendentes ali, ascendentes, etc. Mas, calma aí. Claro que todos eles ali foram redimidos, foram, vamos dizer assim, tratados por Deus, né? Aprenderam também, aprenderam. né? Com o que fizeram. O próprio Davi em si, né? Chegou o profeta Natan quando denunciou isso para ele. Então, eles aprenderam. Então, foram, vamos dizer assim, lapidados. Verdade, né? essa parte interessante que até seu nome aparece, né? Pois é, profeta Natan lá atrás, né? Então, é uma linha ali que a gente vê que teve, assim, muito embasamento de Deus na vida dessas pessoas para que chegasse até José e de José ali Jesus Cristo, certo? Então já aprendemos aqui duas coisas, né? Primeiramente, esses nomes aí interessantes. E segundo, descobrimos aí quem é o avô de José, né? Ó, e o bisavô, você vê aqui, ó, no 15, ó. Quem é o avô de Jesus, né? Matã. Matã era o bisavô, aqui no versículo 15. Olha só, interessante. Agora vamos para a segunda parte, Ingrid. Do que a gente estava conversando aqui, a gente vai de início ao nascimento de Jesus. Assim, como é que você imagina, visualiza o que foi esse nascimento? Né? Jesus nasceu. Peraí. Maria era virgem. José não teve relação com ela. De onde veio? Por onde vai? Como é que José encarou essa, né? Porque até então, vamos dizer, eles estavam quase que noivos ali, né? Eles estavam, aqui na Bíblia fala desposado, né? Desposada, né? Desposada com José. Maria estava desposada com José. Como é que você encararia essa notícia, né? Claro que você é mulher. Aí eu perguntaria para você, né? Como é que você encararia essa notícia? Porque é complicado, né? Chegar grávida assim do nada, sem ter nem tido nenhuma relação, sendo virgem, sendo sua esposa e você conhecendo ela, que realmente nada aconteceu. É intrigante, né? Imagina, José, por exemplo, um belo dia, Maria parece grávida, né? Ali passou alguns meses, etc e tal. Aí José, poxa, a gente não teve nada. Você tá grávida. Não sei se a galera já reparou, mas claro que a gente leu previamente aqui, né? Mas José até ponderou deixá-la, né? Olha só, olhem bem o que está escrito ali no final do 19, ó. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Assim, vamos dizer, eu não vou fazer um escarcéu aqui, porque aconteceu isso,
Deixa ali de fininho, vou sair aqui de fininho. Ele pensou nela, né? Mas ali deu uma vacilada no pensamento. Aí você vê, aí vem a atuação do Espírito, né? O Espírito sonda o nosso coração, sabe quais são os intentos do nosso coração, ou melhor ainda, sabe o que a gente está maquinando, né? Tá maquinando. E no versículo seguinte ele pega e fala o seguinte, ó. Fala assim, ó. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ingrid, tudo bem. Se na pele dele eu saberia dizer como homem, ok. Iria, né, desconfiar, achar estranho e tal. Pá, até que o anjo revelou, aí tudo bem. Aí passa. Mas e você? Mulher, receber essa notícia de Deus. Ou seja, um belo dia chegar, né, o anjo para você, em você, e falar, ó, nascerá, né, o libertador, aí chamará, né, terá o nome de Emanuel, Jesus, Deus conosco, né? Como seria receber uma notícia É muito forte, dessa, né? como mulher? Eu não consigo nem imaginar o que ela sentiu, mas em momento nenhum ela duvidou, titubeou, igual José ali, né? Ela já recebeu de coração e já se sentiu mãe ali. Então é incrível, né? Você tem que estar muito ali com o espírito e muito ao lado, né? Muito querendo, buscando para você receber uma notícia dessa e estar em paz com isso, Você né? falou uma coisa interessante. Porque eu acho que Esse buscando, né? é Não, forte. não que talvez ela imaginaria buscar isso. Não, mas buscando ali uma proximidade com Deus, uma proximidade com Jesus. Porque você Relacionamento, imagina né? um relacionamento, uma pessoa que não tem relacionamento nenhum, nem conhece. Por isso que ele sabe também quem ele escolhe, né? Quem ele ia escolher. Não acho que ele também escolheu aleatoriamente. Acho que tudo ali já tinha um propósito. Se eu tivesse numa escola bíblica, eu levantaria a mão e perguntaria ali: por que Maria? Porque Maria. Por quê? Tantas mulheres, tantas, né, pessoas. Eu acabei Mas respondendo, por quê? né? Eu acho que ele já tinha Sabe? certeza da escolha, mas não sei por que Maria. Claro que tudo isso faz parte do plano de Deus, né? Ou seja, Deus não acredita na aleatoriedade das coisas. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe ali o plano, a forma, o jeito, o passado, o presente e o futuro. A hora, né? O Daquilo, lugar. o momento, a hora, todo o trâmite, né? Tanto é que, não queria dar spoiler, né? Mas Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Então, muitas pessoas às vezes acham, Jesus de Nazaré. Beleza, mas ele nasceu em Belém. Então, teve todo um histórico ali deles mudarem. Ou seja, o plano de Deus acho que excede o nosso entendimento para algumas Mas, Natan, coisas. agora eu fiquei intrigada. Tem na Bíblia ou em algum lugar por que ele escolheu Maria? Então, essa Que essa eu seria, falei minha percepção, essa né? seria- Mas agora. seria a pergunta que eu faria na escola bíblica, sabe? Mas, assim, a precisão não conseguiria te dar. Por quê? Não, por quê? Não. Eu consigo te mostrar, talvez, todo esse esboço que a gente sabe do que foi o papel, inclusive, de Maria e de José na formação de Jesus, sabe? Dos próprios irmãos que foram gerados de Maria depois, né? Depois ali que Jesus nasceu, vieram ali seus irmãos. Então, tudo isso fez parte do plano. Tem coisas, né? Eu gosto muito dessa palavra, que é mistério. E Deus sabe o que faz, né? mistério, Então a gente só tem que entregar e confiar, porque ele realmente sabe o que ele está fazendo. Exato. Agora, ainda aqui, no capítulo 1, é interessante a gente falar, principalmente isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Em todo o período de gestação de Jesus, né, carne e osso aqui no ventre de Maria, ela não coabitou com José. Eu falo coabitar porque é uma palavra que está na Bíblia, né?
mas assim, não teve relações íntimas como um casal, né, ali com eles. Somente depois, né? Tanto é que o que está escrito ali no versículo 25. Contudo, não a conheceu enquanto não deu ela à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Certo? Agora, para fechar, né? Olha só como passa rápido, Ingrid, esse capítulo, né? Nossa, Capítulo 1 voou, aqui. né? Ele é bem curtinho, né? A gente aprendeu a genealogia, vimos alguns nomes interessantes, descobrimos aí, por exemplo, o avô de Jesus, descobrimos que Maria foi grávida do Espírito Santo, conforme diz o versículo 18, certo? Ou seja, é uma relação que o Espírito plantou em Maria, tá? Não foi uma relação sexualmente falando, né, entre Maria e José, não, tá? Isso aqui que fique bem claro, tá? Que é bíblico que está aqui, certo? Vimos aqui, Ingrid, que José deu uma duvidada ali quando recebeu a notícia. Poxa vida. Ficou meio, será? Por quê? É. E depois, né, depois que foi revelado a ele, né, o anjo mostrou, falou, não, ele será aí, ó. Quer ver o que fala no versículo 21, ó? Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Aí ele ficou tranquilo. Então é obra realmente do divino, é obra de Deus, é obra de salvação aí, certo? E por último, a gente também viu que só tiveram ali, né, a relação sexual íntima como casal somente depois que Maria gerou ali Jesus, tá? Tanto é que a gente vai mais para frente aqui ler algumas coisas referentes aos irmãos de Jesus, certo? Assim, para um primeiro capítulo, um primeiro episódio, Para iniciar, foi bom, né? Acho que a gente conseguiu aprender alguns detalhezinhos ali que às vezes numa leitura passa despercebido. Mas acho que alguém pode ter alguma dúvida, né? Às vezes Exato. lendo e sem saber muito. Eu mesma tinha algumas, então foi ótimo. Acho que nesse podcast é interessante realmente o deixar ali do nada aparece uma pergunta, do nada a gente vai, mas por que isso? Mas por quê? É aí onde o Espírito começa a trabalhar o nosso coração e revelar, inclusive, a sua palavra. Pessoal, então o primeiro episódio aqui do podcast Amor pela Palavra vai chegar ao fim. Mas não esqueçam de se inscrever no canal, de apertar o sininho, de deixar o like, porque a gente vai desmembrar tudo isso aqui como uma conversa. Hoje aqui somos eu e Ingrid, mas em breve terá muitas outras pessoas aqui pra gente, ó, destrinchar a palavra aí, esmiuçar ela, mergulhar nela aqui pra gente saber os Tem muita mistérios, história né? pela frente ainda, Tem né? muita Só história. o início do Nossa. início. E é legal a gente ter começado pelo Evangelho. É né? legal, né? Porque bem lá no início mesmo. Eu até falei uma coisa, eu falei no início, mas eu vou deixar aqui registrado também, né? Muitas pessoas falam o Evangelho de Mateus. Tá, calma nessa hora. O Evangelho é de Jesus. As boas novas é de Jesus, tá? Mateus escreveu um relato, certo? É verdade. Então, quando vocês forem falar aí, é o Evangelho Escrito segundo por Mateus Mateus. escreveu. Ou escrito por Mateus. Certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado, Até Ingrid. o próximo, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.